Boa noite a todos. Eu saúdo a amada Igreja na graça, na paz, na misericórdia do nosso Deus. Domingo, segundo domingo de agosto, nós comemoramos o Dia dos Pais. Sabemos que é uma data comercial, sabemos tudo isso, mas como o assunto, uma vez por ano, é trazido à tona e vem em pauta, não nos impede de lembrarmos dessa data e orarmos para que nós possamos verdadeiramente honrar os nossos pais. Eu já não tenho mais o meu pai, mas eu ainda tenho um mandamento. Nós temos de honrar os nossos pais. E um dia como esse que sirva para que nós possamos lembrar disso enquanto ainda temos, né? E quem pode fazer isso? Eu agradeço a Deus pelo tempo de vida que Ele deu com o meu pai. Sinto saudade dele, sim. Às vezes me pego falando, lembrando, mas foi o tempo de Deus. E sei que haverá o meu tempo também. E pela ordem natural estabelecida por Deus, é assim que funciona. Os planos de Deus sempre são melhores do que os nossos. E fica sempre aquele gostinho de quero mais, né? Você queria um pouquinho mais. E também fica sempre aquela volta ao passado. Eu poderia ter, né? Se fosse hoje. Todos nós sabemos disso. Por isso, se você ainda tem o seu pai, aproveite. Mas, por incrível que pareça, o título dessa mensagem essa noite é Pai Nosso. E Deus sabe disso. Quando eu estava preparando esse material para trazer para os meus irmãos, porque o título daquilo que nós vamos ensinar, ele vem por último, né? E quando eu estava pensando sobre o que expressa aquilo que eu estaria trazendo para os meus irmãos, o título foi Pai Nosso. E veio bem a calhar para uma data como essa. Mas, como nós fazemos todos os domingos nós vamos estar orando antes. Eu vou estar orando pelos nossos pequeninos, orando pela nossa igreja, pela pequena Ebenezer, orando por aqueles que vão assistir essa mensagem, por aqueles que estão assistindo. Já 2 famílias me procuraram por causa dessas mensagens, e uma me procurou, outra procurou o Fernando, e possivelmente quando voltarmos à ativa elas estarão conosco lá. Então tem esse lado que nós nunca poderíamos imaginar, a forma de Deus chegar até a essas vidas, a forma de Deus trabalhar. Por isso que nós temos que continuar sendo fiéis, levando a sua palavra, proclamando o seu evangelho, vivendo de acordo com o evangelho a qual nos alcançou e aquilo que nós já sabemos, uma vida piedosa diante de Deus. Vamos orar e pedir a Deus que nos ajude mais uma vez? Pai, obrigado. Obrigado a Deus por esse momento, por mais uma vez poder trazer a mensagem aos meus irmãos. Fale conosco. Fale com os meus irmãos, com aqueles que ouvem, da mesma forma que o Senhor tem falado ao meu coração. Nos ajude, Pai, para que ao final dessa mensagem nós possamos verdadeiramente colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Nos ajude, Pai, a glorificar seu santo nome. Peço pelas nossas crianças, cada uma delas, peço pelos professores, pelos pais, ensinadores, liderança, ó Deus, aqueles a qual o Senhor colocou para cuidar dos pequeninos. Peço pela vida deles, pela proteção, ó Deus, por graça, o Senhor possa livrá-los do mal e possa protegê-los, ó Deus, no seu dia a dia. Me ajude quanto a essa mensagem. Peço pela família do Ramon, toda ela, Pai. Um momento de dificuldade, um momento, ó Deus, em que nós nos apegamos mais em Ti. Coloco eles diante do Seu altar, todos eles, ó Pai. Ó Deus, e a nós que vamos meditar na Sua palavra. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações.
por graça. Te agradecemos em nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Oração. Quando falamos Pai Nosso, o que vem na nossa mente? Oração. Aí você vai falar oração do Pai Nosso. Na verdade, o título Oração do Pai Nosso não reflete aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo estava trazendo para nós. Um título que mais se aproximaria desse bloco de informações, desse contexto das Escrituras, sabendo que versículos e capítulos não nasceu junto com as Escrituras, mas foram colocados depois. E o que mais se aproxima seria a oração modelo, porque esse modelo que Jesus nos dá nasce de um pedido para que ele ensinasse como deveríamos orar. E ele nos deu um modelo. A oração, na verdade, quase todos nós reconhecemos que não oramos como deveríamos. Se você for sincero com você agora, fazer uma autoanálise e parar para pensar, tem grande chance de você falar, eu não tenho orado como deveria. E louvo a Deus se você tiver a liberdade de falar, não, eu estou orando sim, o quanto deveria. Mas a pergunta é, como está a sua vida de oração? Crescer na vida cristã, algumas pessoas podem perguntar, como que eu faço para crescer na vida cristã? A resposta é simples. Leia a palavra de Deus e ore. Palavra e oração. A resposta parece ser assim simples, mas não é fácil. Por isso que a maioria de vocês que responderam com sinceridade reconheceu que a sua vida de oração não está em conformidade, como deveria estar. Então, são pessoas que lutam. Pessoas que existe uma luta natural entre carne e espírito, que Paulo fala, e nós damos ouvidos muito mais para a nossa carne. Esse é um dos empecilhos de nós não estarmos orando. Quando nós vamos na história, não só na história bíblica, mas na história paralela, na história dos povos, na nossa história em si, você vai ver que pessoas que fizeram diferença, pessoas que hoje eu posso usufruir de material para poder elaborar mensagens como essas pessoas eram pessoas de oração. Elas já se foram, mas o trabalho delas, o exercício da oração delas, o resultado da oração delas, é usufruído por nós até hoje, por mim e para você que me ouve. O fato de eu estar aqui também, resposta do quê? De oração da minha mãe. Quanto trabalho que eu dei para minha mãe, quantas orações. Minha mãe já não está mais aqui, Deus já a tomou, mas o resultado das orações dela. Então, pessoas que fazem diferença no reino são pessoas de oração. Charles Spurgeon, ele é dono da seguinte frase: eu prefiro 10 pessoas de oração que saibam orar do que 10 pessoas que saibam pregar. Porque para pregar tem que ter alguém orando, suplicando para que Deus fale aos corações daqueles que ouvem. Porque é a palavra dele. Então, o homem mais incapaz, ele pode orar. A mulher mais incapaz, ele pode orar. E é por intermédio da oração dessas pessoas que nós podemos ver Deus usando elas. Elas oram e vemos Deus usando ela. E mesmo que os seus olhos não veem, o mais importante de tudo isso são pessoas centradas ali na vontade do Senhor, fazendo a vontade dele.
Porque se somos participantes do mesmo reino, o que importa é que o reino avança. O que importa é que tem pessoas orando, tem pessoas fazendo, e muitas vezes você não vai ver isso. Então, o nosso problema, muitas vezes, não é que nós somos fracos. Como Gideão, você pode falar, olha, eu sou o menor do nosso clã, da nossa família. E por que ele responde isso quando o anjo o visita para ele libertar Israel? Porque ele olhou para ele mesmo. Então, um dos grandes problemas é que nós olhamos a nossa limitação. O nosso problema não é que nós somos fracos, limitados. O nosso problema é que nós não reconhecemos o poder de Deus. O poder de Deus. Então, mesmo aquele que se acha forte, diante de Deus ele se torna fraco. Porque é o poder de Deus agindo em nós. E não nós agindo por conta própria, autônomos, não. Então, mesmo aquele que se acha forte, quando ele chega diante de Deus, ele tem que se vergar. E eu começo lembrando dessa pergunta que os discípulos fizeram. Jesus fez tantas coisas que nós consideramos fantásticas, né? Parou o vento, andou sobre as águas, fez com que fosse pescado o imposto dele dentro de um peixe, curou enfermos, tantas coisas maravilhosas. Mas você não vê nenhuma dessas coisas os discípulos pedindo para que ele ensinasse. Senhor, nos ensina a fazer essas coisas. Nós não vemos. Mas em Lucas 11, e se você vai usar a sua Bíblia, a maior parte do tempo eu vou estar em Mateus capítulo 6. Em Lucas 11, no verso 1, início de Lucas 11, nós lemos assim: De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então, é aqui que ele vai ensinar essa oração que as pessoas estão acostumadas a chamar de Pai Nosso, que é a oração modelo. Você não vê os discípulos perguntando ou pedindo para ele: Senhor, nos ensina a andar sobre as águas como o Senhor andou. E os discípulos estavam observando, em Lucas 11, o verso 1, diz que Jesus estava orando em certo lugar. Quem estava observando Jesus orar? Os discípulos. E talvez os discípulos nunca tinham visto alguém orar daquele jeito. Muito mais nessa transição que eles estavam conhecendo a graça de Deus, sobre a lei de Deus, vendo os milagres acontecendo ali. E de repente eles olham para Cristo e: Senhor, ensina-nos a orar. E é aí que nasce a oração modelo. Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Portanto, vós orareis assim. Eu vou ler na minha tela aqui, que é melhor. Minha vista já não está mais alcançando a Bíblia. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos ou livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Tenho certeza que muitas pessoas sabem isso de cabeça. Mas a questão é: você entende o que você ora?
Mesmo que você fosse fazer essa oração literal, quando você falasse Pai e você pudesse ouvir uma voz do céu, pois não, e você continuaria, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e Deus falando, pois não, e você daqui a pouco, Pai nosso que estás no Deus falando, eu estou aqui, pois não, o que que você quer? E você de novo, Pai nosso que estás no céu. Parece que não tem muito sentido, não é? Por isso que não é algo como se fosse um mantra ou um livro de magia em que você pegasse aquelas palavras e houvesse poder nas palavras em si, e quanto mais você pronunciasse essas palavras, mais poder haveria. Essa é uma interpretação ruim. Não é isso. Não está em conformidade com todo o restante das Escrituras. Mas Deus, na sua infinita graça, sabedoria, como eu já algumas vezes dei meu testemunho aqui, Ele não vem com um cloque na nossa cabeça, uma régua na palma da mão e falando, você não sabe, você não aprende. Não. Em graça, Ele vai nos ensinando, graciosamente Ele fala, olha, filho, não é assim. Você está fazendo errado. Essa oração eu não deixei para você usar dessa forma. Essa oração eu deixei para que você soubesse a forma como Deus espera que nós oremos. É um modelo. Então, se é um modelo, nós devemos olhar para isso e nos aproximarmos mais desse modelo possível. A nossa oração começa com o Pai, apontando para Deus, Pai nosso que estais nos céus. A primeira coisa que nós temos que entender, já falamos sobre isso, a questão de paternidade. Esse é um quadro, não é literal, porque um pai ele é falho no sentido literal, mas no sentido de pai, aquele que gera. Foi Ele que nos vivificou, nós nascemos de novo. Ele é Pai agora, só que é com P maiúsculo. Então, você não vai chegar diante dele como você chega, muitas vezes, para o seu paizão aqui. Eu chamava meu pai de velho. Muitas pessoas se escandalizavam com isso. Muitas não. Vou cair no meu próprio erro das coisas que eu ensino. Algumas pessoas, uma, duas, me falou, mas tadinho, chamando ele de velho. Não, não é velho, é velho. Né? E eu e meu irmão chegavam, e aí, velho? Dava aquele abraço gostoso do meu pai. Não havia maldade nisso, e nem ele via isso, né? Era gostoso, e nós estamos nos tornando velho também. Mas essa intimidade, ela cabe aqui diante de Deus? Porque nós podemos estar perdendo essa reverência. Nós podemos estar perdendo essa reverência. Ele é Pai com P maiúsculo. Deve haver uma reverência. E nós vamos ver isso aqui. Ele não é exclusivo seu. Bem que às vezes nós queríamos, né? Na sua família, não sei se teve alguma discussão se o seu pai amava mais alguém ou sua mãe, não é? Do que o outro. Tem sempre isso entre irmãos, que os pais amam mais um do que os outros. E quando nós oramos a oração modelo, quando fazemos isso, temos que lembrar que ele não é exclusivo seu, porque você acabou de dizer Pai Nosso. E se você parasse no momento, se você pudesse ter um diálogo com Deus e ele falasse assim, se você falasse Pai Nosso que estás nos céus e ele falasse estou aqui, e se ele perguntasse, bom, você disse Pai Nosso, onde estão os seus irmãos? Você saberia responder? Primeiramente, isso já nos traz essa lembrança de que nós não estamos sozinhos na existência de um Pai e que há irmãos e que Ele está nos céus. Você já vai olhar de uma forma que dá o sentido de alguém que é superior a você.
superior a nós, porque ele usa nós aqui, nosso. Ele é superior a nós e é a ajuda do alto. Ele nos ensinou isso. Sou estranho quando as nossas orações começam com o Senhor Jesus, ó Espírito Santo, porque Ele nos deu um modelo da forma como nós devemos orar. E o padrão aqui seguido, e que nós conseguimos nos aproximar da forma de orar, a forma como a Escritura ensina, nós pedimos ao Pai, no poder do Espírito, porque o Espírito Santo, lembra lá que Ele intercede por nós, é o poder do Espírito, no nome de quem? De Jesus, porque Ele disse, peça ao Pai em meu nome. Então essas três coisas andam juntas, por isso que normalmente você vê uma pessoa orando, pedindo ao Pai e terminando em nome de Jesus. E ela pôde fazer isso no poder do Espírito Santo. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Ainda no verso 9. Nós já falamos sobre a palavra santo. Deus não pertence a nenhuma das categorias que você possa imaginar. Imagine que você colocasse uma categoria homens, outra anjos, outra animais, e fosse colocando categorias. Carros, navios, vai fazendo a sua categoria. Em que categoria você colocaria Deus? Não tem como. Quando entendemos a santidade de Deus, Isaías capítulo 6, ali nós podemos ver a glória do Senhor, a santidade do Senhor ali, naquele momento em que é dito santo, 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 3 vezes santo, é o único atributo enfatizado dessa forma nas Escrituras. Nosso Deus é santo. E há uma pergunta antiga que os teólogos faziam, no sentido de reflexão, o que é mais santo? Um serafim, citando lá em Isaías capítulo 6, que há os serafins, né, junto ali de Deus, e eles falam assim, o que é mais santo, um serafim ou um verme? Se você respondeu um serafim, é porque você não entendeu a santidade de Deus. Nenhum e nem outro, porque eles não estão nesse mesmo nível. Entende? Deus é santo, santo, santo. Então, a pergunta ali nos ajudaria a pensar o que mais se aproxima de Deus em santidade. Então Deus, Ele permite, isso chama atributos comunicáveis de Deus, Ele permite que nós sejamos santos, que é separado, e separado nós já aprendemos que não é aquela pessoa que se separa do mundo, o monge, né? Que vai lá para o mosteiro e se separa, não é isso, mas é uma separação moral, é uma separação das coisas que Deus condena, e nós já vamos ver isso. Então Deus é santo, é separado, não é misturado com o pecado. E nós deveríamos ser como óleo e água também. Ele é sem pecado, ele não é comum. Então, a santidade de Deus, ele mostra os nossos pecados e nos faz lembrar que devemos confessar os nossos pecados. Olha só, quando você fala santificado seja o vosso nome, o que está por trás disso? Lá em Isaías capítulo 6, o que levou Isaías a dizer? Ai de mim, diante da santidade de Deus. Então, se na sua oração você está se dirigindo ao Pai, e agora na sua mente você não está chamando Ele de velho, como eu fazia com o meu pai aqui, você está lembrando que Ele é distinto de todo ser e que Ele é santo. E é nesse momento que você vai ver você na sua pecaminosidade e você talvez entenda o que Tiago quis dizer com
purificai as mãos, pecadores, vós de ânimo dobre, achegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Um processo. Então nós não chegamos a Deus de qualquer forma. A oração não é uma atuação, um desempenho, uma performance. Às vezes há pessoas que elas têm o dom da oratória. Eu não acho que eu tenho o dom da oratória. Eu estou fazendo aquilo que Deus me chamou dentro das minhas limitações. Mas algumas pessoas parece que aquilo é nato. E às vezes dá até gosto de ver elas orando. Não é isso. E também não é aquela pessoa relaxada que não quer saber de Deus, dos seus atributos e nem quem Ele é e ora de qualquer forma. Nem uma coisa nem outra. Não é uma questão de atuação, desempenho ou performance. Tem a ver a falar com Deus, tem a ver com temor a Deus. E há sabedoria nisso, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então existe uma forma de se chegar até Deus com temor e tremor, com reverência. Olha o que diz o Salmo 50, o verso 16 ao 21. Mas ao ímpio diz Deus, olha só. De que te serve repetires os meus preceitos e teres lábios na minha aliança? Olha lá, estou repetindo. Deus fala assim, do que me serve isso? Uma vez que você rejeita, o verso 17, uma vez que aborreces a disciplina e rejeita a minha palavra. De que adianta você estar fazendo isso, a sua oração? De que me serve isso? Deus está falando. Uma vez que você não aceita a minha correção, a minha disciplina, você rejeita a minha palavra. No verso 18 ele fala, se vês um ladrão, tu te comprases com ele, ou te comprases nele. Entende? Espera aí, nós não estamos falando de santidade de Deus. Então, eu estou olhando para isso que está acontecendo diante dos meus olhos e eu estou aceitando isso normalmente e com prazer tenho prazer. E aos adúlteros te associais, ou seja, você concorda com eles. Olha o verso 19. Soltas a boca para o mal e a tua língua trama enganos. Vamos fazer isso, não, vamos fazer aquilo, vamos dizer para ela que é assim, vamos dizer para ele que é assim. O Deus que tudo vê. Não, vamos pegar tal documento, vamos fazer isso que talvez nós conseguimos esse recurso, vamos nos apropriar disso, tramando. E olha o verso 20. Senta-te para falar contra o teu irmão e difamas o filho de tua mãe. Aqui está falando de irmão em família mesmo. Ele fala, espera aí, você que está orando ali, você que está vindo diante de mim com essas palavras, você senta lá para falar mal do seu irmão? Entende? A incoerência. Tens feito essas coisas, o verso 21, e eu me calei. Deus fala, você está fazendo isso e eu me calo. Pensavas que era igual, que eu era teu igual, mas eu te arguirei e porei à tua vista. E ele continua, né? Deus está falando, você acha que eu sou igual a você? Entende a santidade de Deus? Ele não é igual a nós. Então não adianta eu ser compassivo com o pecado a semana inteira, o tempo todo. E depois chego de qualquer jeito diante de Deus. Estava agora mesmo ali naquele momento falando mal do irmão. E aí chego com, não sei se eu posso usar esse termo, com a cara lavada diante de Deus. Eu posso sim chegar diante de Deus desse jeitinho.
mas eu não posso sair igual, porque eu vou ter que declarar que Ele é santo. E quando eu declarar que Ele é santo, vai mostrar que eu sou pecador e que minhas mãos estão sujas, que agorinha mesmo eu estava falando mal de uma pessoa. Então eu vivo uma vida que mostra essa separação. Santificado seja seu nome, eu estou dizendo, em toda a terra, mas isso também significa em mim, santificado em mim, que eu trabalhe para isso, que eu trabalhe para o seu nome. O nome de Deus significa o quê? O próprio Deus. Então, no coração de cada pessoa que ora, Deus ele tem que estar acima de tudo, Ele é supremo, Ele é santo, Ele é separado. E esse é o desejo de Jesus Cristo quando Ele está ensinando essa oração modelo para nós. Olha o Pai que você tem. Então, quando você inicia a sua oração, qual é o seu pedido? Você já inicia pedindo? Seria como, ou para pensar, um filho que só vai atrás do pai para pedir as coisas. Que quadro é esse? Tanto para o pai como para os que veem. Às vezes o filho é cego, né? Ele não vê isso. O que seria? O que passa na sua mente? O que retrata? Que quadro é esse? O que você pensaria de um filho ou uma filha que busca o pai só quando precisa das coisas? Será que você estaria honrando esse pai? O nome de Deus deve ser honrado, deve ser temido. Aí o verso 10, ele vai falar assim, de Mateus capítulo 6. Venha o teu reino. Você está dizendo assim, que o Senhor governe sobre nós. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, você está dizendo que Ele é o seu Salvador, você se apropriou do presente que Ele te deu, a salvação, e você está dizendo que Ele é Senhor da sua vida, que Ele reina e que Ele governa sobre você. Então você está dizendo que o Senhor governe sobre nós. E nós sabemos, olha a dificuldade que nós temos. Por natureza, nós somos rebeldes. A criança ela não quer obedecer aos pais. Nós temos problemas com autoridades. E as crianças, quando não são corrigidas e ensinadas a ela, porque elas precisam de limites, e se ninguém coloca limites nelas, elas não sabem o que fazer, elas não nasceram com essa informação. Eu não canso de repetir um videozinho de uma criança numa creche em que as professoras olhavam e eu fiquei com dó da criança. Ela estava destruindo tudo. Ela quebrava uma coisa, jogava um livro aqui, olhava lá, pisava no pé de outro. Por que eu fiquei com dó da criança? Porque eu via nos olhos daquela criança confusão. Ela olhava para os adultos e esperava uma ordem que não vinha. Não havia quem parasse ela, não havia quem colocasse limite nela. Alguém que abaixasse ao seu nível, pegasse nos bracinhos dela, olho no olho, vem aqui, vamos ter uma conversa de pai para filho. Por que você está fazendo isso? Eu vou te falar por que você está fazendo isso. E tratasse o coração dela. Então nós temos problemas com autoridade. E essa criança vai crescer sem autoridade na vida dela, que depois, que autoridade que qualquer pessoa ou coisa vai ter na vida dela? Entende? No mundo moderno, no nosso mundo, onde que há sujeição? Onde que há isso? Nós temos problemas com autoridades. Governos, polícias, não é isso? Ou qualquer tipo de autoridade. Autoridade eclesiástica, que é a autoridade da igreja. Imagine a autoridade de um ser invisível, a autoridade de Deus.
Então, quando nós chegamos diante de Deus e falamos, venha o seu reino, você se sujeita à autoridade. Não é mais faço o que eu quero, a vida é minha. Não é mais. A Ele pertence todas as coisas. O universo pertence a Ele, é Ele quem manda. Quando você lê Colossenses, você vê ali a grandeza de Cristo. A palavra de Deus fala que todas as coisas existem e subsistem por Ele, para Ele. Então você está dizendo que todos e tudo se submeta a Cristo, que seu reino soberano se estenda sobre tudo e todos. Isso não está falando de força militar, isso está falando da mensagem de Deus, o Evangelho, o poder do Evangelho, o poder do Espírito Santo, para que homens e mulheres, crianças venham a se converter. Mas ele continua, vem o teu reino, faça-te, ou seja, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe por que os homens, eu digo humanidade em si, andam tão deprimidos? Será que seria por estar fazendo a vontade de Deus? Não. Justamente por não fazer essa oração, no sentido de observar como Jesus Cristo ensinou, quando você fala, venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu, não é a sua vontade, é a vontade de Deus. E se você fosse assim extremamente sincero numa oração, e você chegasse diante de Deus ali sofrendo, muitas vezes com as suas dívidas, e a resposta de Deus, você quer ver Deus ouvindo falar com você? Vá à palavra. Como já diz alguém, quer ouvir Ele falar em voz alta? Leia em voz alta. Então, se você chega diante de Deus, sabendo que Ele é soberano, que a vontade dEle deve ser cumprida, e é a vontade dEle, e eu vou citar um exemplo prático. Você chegasse e falava, Senhor, eu estou endividado, me envolvi em dívidas, estou pensando em procurar agiota. Você já imaginou? Que terrível. Eu dei um cheque fé datado, pela fé, e sem tentar o Senhor seu Deus. Isso não é fé. E agora vai cair, eu não tenho... Você chegasse diante de Deus, se você conhece as Escrituras, você ia ouvir, filho meu, você entendeu que eu disse que você tendes o que comer e o que vestis, estejais com isso contente? Você entendeu que eu disse que não gastais naquilo que não é pão? Ou seja, aquilo que é necessário? Você entendeu que eu tenho te dado mais do que você precisa ou merece? Por que você se envolveu com isso? Sabe por quê? A resposta disso é que você está fazendo a sua vontade e não a vontade do Pai. Porque se você estivesse fazendo a vontade do Pai, você não estaria envolvido nisso. Então, muitos dos nossos problemas é exatamente por isso. Nós somos autônomos, nós não precisamos de Deus. Nós andamos por aí fazendo tudo o que achamos que é certo e quando as coisas não dão certo e fatalmente não dão aquilo que nós previmos ou planejamos, então nós corremos a Deus. E na sua infinita graça, Ele vem, nos recebe, mas Ele nos ensina, porque Ele corrige o filho que ama. E a partir de então, eu vou querer conhecer mais esse Deus, saber a sua vontade. Porque se eu estou orando para que seja feita a sua vontade e não a minha, quanto mais eu souber a vontade dele, mais certas estão as minhas orações. Então você entende o grau e a seriedade. Olha só, quando você ora assim, seja feita a sua vontade. Você entende o que você está pedindo? Seria algo assim, se eu estou enfermo e a minha enfermidade vai contribuir para o progresso do teu reino, Senhor, do teu governo, não me cure, deixa como eu estou. Parou para pensar nisso?
Quando você está dizendo, seja feita a sua vontade, você está dizendo, Senhor, aconteça o que acontecer. Pois o meu objetivo nessa vida não é o meu bem-estar, mas é algo que eu já disse no início dessa oração, que seu nome seja santificado, adorado, exaltado. E se necessário acontecer isso glorificar seu santo nome, que isso seja feito. Isso não nos impede de chegar diante de Deus e expor as nossas vontades de forma nenhuma. Eu oro para que Deus salve aquela pessoa da sua enfermidade. Retire-a de lá com poder. Eu sei que Ele tem poder para isso. Não é uma questão de duvidar do poder de Deus. É uma questão de entender que é a vontade dEle. Então, quando eu oro, Senhor, está doendo. Senhor, não está sendo fácil. Mas, Senhor, seja feita a sua vontade. Quando você está dizendo isso, muito além de um Deus que quer usar você ali num hospital, ou em relatos que às vezes nós ouvimos, que a sua enfermidade serviu para isso, aquilo, e pode acontecer, nós já vamos ver o testemunho de Paulo aqui. Muito mais que isso, o fazer a vontade de Deus pode estar muito bem e indicar o médico certo, o medicamento correto. Entende isso? E o que muitas vezes por você orar, sem saber orar, você estava buscando por conta própria. E nós vemos essa dinâmica. É o que Paulo escreve em Filipenses 1, 12 e ao 14. Ele fala assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Tudo aquilo que Paulo passou. Sabemos que ele está na cadeia, na prisão, né? O dia inteiro preso a um soldado e à noite também revezava. E ele fala, tudo isso que aconteceu tem servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. E a maioria dos irmãos motivados no Senhor pela minha prisão estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ele está falando, olha, não foi em vão a minha prisão. É você orar para que aquilo que aconteça na sua vida seja usado para o reino. Se eu ficar rico, não é meu. Usa isso, Senhor, para promover o seu reino. Pobre, usa isso. Enfermo, são, que seja feita a sua vontade, Deus. Por isso que um dos maiores desafios da vida cristã, e eu aplico isso na minha vida, olhando para a minha vida, meu maior desafio, é poder dizer aonde eu estou é onde Deus quer que eu esteja. Nesse momento, agora, minuto e segundo. Usa-me, Senhor, com aquilo que eu tenho. Eu não posso dizer que sou fraco nem forte diante da sua grandeza. O que é minha fraqueza diante do seu poder? O que é minha força diante de Todo-Poderoso? Nada, não posso dizer isso. Então, do jeito que eu sou, usa-me. E aí no 11, ele fala assim, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então, antes de você pedir pão, você já reconheceu toda a soberania de Deus, já passou por todo esse processo, você já reconheceu que a vontade de Deus vai prevalecer. E esse pedido não está desassociado dos pedidos anteriores ou daquilo que você vem falando, em que você reconheceu o reino de Deus na sua vida, você buscou a santidade de Deus. Então as suas necessidades, elas vão ser para suprir isso. Olha só, senão seria uma incoerência. Se você começou dizendo que você quer que o nome de Deus seja exaltado, que o seu reino seja propagado, promovido, engrandecido, agora os seus pedidos não devem estar desassociados de uma vida que contribui para isso. Seria incoerente você pedir que venha o reino de Deus e trabalhar para outro reino. Isso me faz lembrar
Uma vez que eu estava em Salvador, na Bahia, na casa, eu e minha esposa, na casa de uma irmã muito querida lá, e na frente da casa dela tinha um estabelecimento lá que vendia algumas coisinhas. E me pediram de manhã, falaram, olha, você busca pão na padaria? É ali, não sei aonde, mais ou menos. Eu falei, não, eu vou, me viro. Desci o apartamento, cheguei lá embaixo, em frente ao apartamento tinha um pequeno, assim, como que eu posso dizer, uma garagem pequenininha que a pessoa abriu e colocou uma vitrine e estava cheia de pão. O que eu cheguei e falei para a pessoa lá? Eu cheguei, olhei à direita, esquerda, me confundi, falei, onde que vai ser essa padaria? E cheguei para o cidadão e perguntei, o senhor sabe aonde tem uma padaria? Ele olhou para mim, olhou para aquele monte de pão assim embaixo dele, naquela vitrine. Como assim? Você está realmente perguntando isso? Não é uma incoerência? Eu estou com pão aqui, você está perguntando padaria? Aí eu percebendo, corrigi. Falei, olha, não é nada com o seu pão, mas é que eu preciso de algumas outras coisas que o senhor parece que não tem aí. Realmente não tinha, ele vendia pão. Então, eu vou lá na padaria. Mas entende, a incoerência que nós fazemos, você diz assim, venha o vosso reino, seja feita a sua vontade, você está integrado no seu reino, e as coisas que você pede, tem nada a ver. Não é para aquilo. Você pede pão, você está pedindo para Deus que tem o pão, aonde que está a outra padaria? Senhor, mostra-me uma padaria para mim comprar pão. Uma ilustração fraca, mas nos ajuda. Senhor, me dê o que eu necessito para viver de forma a servir o Senhor. E existe uma liberdade nisso, existe desprendimento. É uma vida cristã, é uma vida desprendida. Porque Deus vai tirar dessa loucura de correr atrás de coisas para saciar a si mesmo e vai te colocar no seu reino, trabalhando por Ele, para a honra e glória dEle. E você vai entender isso. Não é errado você ter posses. O errado é você estar com o coração nessas posses. E quando um missionário vai até a igreja e ele pede ajuda para comprar um barco, por que muitos contorcem no banco assim? Será que ele não está precisando desse dinheiro para usar no reino de Deus? Pastor Raul Brazão, se você leu, quem é da Ebenezer, leu a carta dele, foi disposto no grupo, lá falando, olha, eu preciso de um toldo para pôr na minha canoa. Pastor Raul Brazão, ele é índio legítimo. Ele ouviu do Evangelho lá, aceitou a Cristo na tribo dele, foi para a cidade grande, fez o seminário e voltou para as tribos ali, para passar essa maravilha para os seus irmãos. E nós aqui acomodados, não podemos ajudar. Entende? O que é você estar orando e centralizado com a vontade de Deus, seja feita a sua vontade, mas não, normalmente os pedidos são centralizados em nós. Eu. Então a nossa oração é um meio de propagar o reino de Deus. A palavra pão significa todas as nossas necessidades. E um pedreiro, um carpinteiro, dona de casa, um médico, engenheiro, cientista, seja quem for, ele pode exercer a sua função tranquilamente e orar para que Deus dê o necessário para ele, para que o seu reino seja propagado, seja onde ele estiver, e confiar nisso. E já partindo para o fim, o verso 12, ele diz, perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Há uma dificuldade em dizer essas palavras, se você parar para pensar. Assim como nós temos perdoado, e amados, há pessoas que passam anos na igreja e até tomam ceia, em que a Bíblia fala que você deve avaliar a si mesmo e vai ver falta de perdão lá no coração, não foi tratado. Eu já tive o privilégio de, se não me falha a memória, 2 ou 3 pessoas em que quando adentra o cristianismo, assim que é uma verdadeira conversão, eu ir lá com elas, tratarem coisas de família,
20 anos, 30 anos. Chega lá de as pessoas nem reconhecerem ou não acreditar que essa pessoa está lá para pedir perdão. Já testemunhei uma vez reunião de homens lá em Guaíra. Havia 2 que estavam ali e de repente ele confessa. Ele fala, olha, irmão, eu quero confessar que um dia eu quis matar aquele irmão ali. Nós brigamos e ele sabe disso. Eu fiquei cego, eu saí na rua de carro procurando ele armado e eu ia matar ele. E Deus não me permitiu. E eu quero, diante dos meus irmãos, pedir perdão para ele e abraçá-lo. Quem estava nesse dia, talvez assistindo o vídeo, vai lembrar disso. Ah, é o que Deus faz. E agora nós vamos lá com essa cara, assim como nós temos perdoado, realmente. E aquelas pessoas que te causam dano, você vai dormir ali ruminando com aquilo, quando a Bíblia diz que não deve isso, o sol se pôr sobre a nossa ira, e você vai com cara deslavada, eu vou com cara deslavada diante de Deus, falando, me perdoa como eu tenho perdoado, e vivo uma vida com, às vezes, num patamar que as pessoas têm que fazer tudo do meu jeito, e elas não podem falhar de jeito nenhum, e você pode ir em Mateus 18, ao 23, 35, que fala lá a parábola do credor incompassivo. Jesus está dando esse exemplo de alguém que foi altamente perdoado. Ele tinha uma dívida que seria necessária ele deixar mulher, filhos e tudo o que ele possuía. Tudo. Ele não tinha como pagar essa dívida e ele foi perdoado. E aí tem outra pessoa que deve para ele infinitamente menor. E ele não perdoa essa pessoa. Lançou na prisão. E Jesus fala, olha, o que você acha que Deus vai fazer com essa pessoa? E não é o exemplo daquilo que Deus fez para conosco, Ele nos perdoou. Quando termina o contexto, lá no verso 35, ele fala, assim também o meu Pai Celeste vos fará do íntimo do coração, se do íntimo não perdoares cada um a seu irmão. E se você lê essa parábola, leia ela com tempo. Um verso antes diz assim, e indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse a dívida. É aí que Jesus fala, assim também meu Pai Celeste fará se vocês do íntimo não perdoarem os seus irmãos. Então, está relacionado. E aí então você ora, não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Leia João capítulo 17, a oração de Jesus, intercedendo por nós, inclusive nós hoje aqui. Ele fala, não os peço que tire-os do mundo, mas o livre do mal. É a mesma palavrinha, maligno, Satanás. Jesus sabe quem promove o pecado é Satanás. Efésios 6, lá no finalzinho, no capítulo 12, Paulo fala assim, olha, porque a nossa nossa luta não é contra sangue e carne, contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra Satanás, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então você tem orado por isso, que se você se preocupa em não fazer o mal, em não pecar, Jesus sabe que o promotor do mal e do pecado é o maligno. Esse mal aí é com L mesmo, de malignidade. Senhor, livra-me, proteja, não me deixe cair em tentação. 1 Pedro 5,8 é uma exortação, sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, quem o diabo, anda ao derredor como um leão procurando quem possa tragar. Então você lê no verso final, no verso 13, pois teu é o reino, o poder e a glória. Para quando? Para sempre. Amém e amém. De quem é o reino, o poder e a glória? De Deus. Por quanto tempo? Para sempre. Existe um minuto que Deus deixou de ser Deus? Nunca. Então, para que não haja dúvida de que o reino, ou seja, que aqui é no sentido de governo, já é dele, você termina a sua oração declarando isso, é seu.
sabendo que não é um reino como o deste mundo, é um reino superior. A Deus seja dado toda a glória. Vamos orar? Pai, obrigado. Obrigado pela sua palavra. Nos ajude a viver de acordo. Somos exortados a começar de mim. Ó Deus, ó Pai, quando estivermos ali orando, que nós possamos lembrar disso. Sempre a nossa oração lembrando a Deus quem Tu és e quem nós somos. Por isso eu suplico a sua ajuda. Ajuda-nos, ó Pai. Ó Deus, o Senhor nos livrou das garras do pecado, ó Deus. Do poder, ó Deus. Sua palavra diz que Ele não tem mais domínio sobre nós. Nós podemos sim cumprir isso que o Senhor tem nos dado, tem nos ensinado. O Senhor nos livrou da condenação do pecado. Ó Pai, ó Deus, e um dia nós seremos livres da presença disso que tanto nos assola. Nos ajude, ó Pai. Eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém e amém. Baseado no que nós aprendemos hoje, que as nossas orações possam ser o mais próximo possível disso aqui. A comunhão faz parte do culto.